A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? E você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você receberá toda semana novos vídeos onde eu comento as lições bíblicas da escola dominical. Nosso objetivo é fazer dessas videoaulas uma ferramenta que serve de apoio, de subsídio e auxílio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Quem quer crescer, participa. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 12, que é a penúltima lição do segundo trimestre de 2017. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Então a gente estudou no início desse trimestre sobre perfis de homens e mulheres de Deus, pessoas de caráter elevado, que foram transformados, moldados pela palavra de Deus. E que tudo isso é digno de ser levado como exemplo. Então a gente aprende com homens e mulheres de Deus que tiveram um papel importante nas suas vidas em cumprir e fazer a vontade de Deus. Então, tudo isso, é claro, obra do Espírito Santo. Uma vez que a gente tem um caráter transformado, isso quer dizer que nós temos uma vida frutífera em relação, em comunhão com Deus. Então, uma vez que o meu caráter é transformado, isso é fruto do Espírito na minha vida, que cada vez mais me leva a semelhar com Cristo. E a perfeição da vida cristã é justamente quando cada vez mais nós nos identificamos com Jesus. Então, isso envolve o caráter do cristão. Então, por isso que devemos aprender e nos submeter à palavra de Deus. Então, a lição do número 12 tem por título José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Por que José ele é um homem de caráter? A história da família sagrada tem muito a nos ensinar, observando não só a vida de Maria, que a gente estudou na lição passada, mas de José. A gente vê pouco falar de Maria, mas também pouco a gente vê falar de José. E por incrível que pareça, José ele é um personagem que teve uma importância muito grande na realização do plano de Deus para a manifestação do seu filho e da salvação do mundo. O textuário da nossa lição encontra-se em Mateus capítulo 1, versículos 24, que diz assim: E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. A gente sabe, pela informação bíblica, que antes de José conhecer a sua mulher, antes de se juntarem, estavam noivos, prestes a se casar, mas naquela sociedade uma mulher noiva já era considerada esposa do marido, só que não tinha ainda a relação, isso só ia ser consumado no casamento. Então veio o anjo e anunciou a Maria que ela foi escolhida por Deus, abençoada, agraciada, privilegiada, pois Deus escolheu ela para que o seu filho viesse ao mundo para realizar um grande plano de salvação para a humanidade. Maria viu aquele anjo, contemplou, recebeu, aceitou em cumprir a vontade de Deus. Mas, quando essa informação chega para José, a Bíblia não diz detalhe, mas a gente pode observar na Bíblia que quando José soube que a sua mulher, prometida mulher, estava grávida, ele planejou ir embora em secreto. Ou seja, ele ia embora sem que ninguém soubesse, com o intuito de não difamá-la.
Bíblia diz que ele era justo. Ele poderia ter feito ali uma grande zoada, porque não foi ele que fez aquilo. Mas ele sabia da sociedade onde vivia, dos costumes, então ele procurou por esse caminho. Mas como não era plano de homem, não era coisa de homem, era obra de Deus, Deus avisou José em sonho. E José teve aquela revelação, como diz aqui no texto. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, José, ele aceitou ali em cumprir também o plano de Deus. A gente sabe que Maria foi escolhida, foi privilegiada. Mas de José, qual foi o papel importante de José nesse episódio do nascimento de Jesus? Porque o que está ali em critério é o cumprimento do plano salvífico de Deus. Deus diz que lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher, veja só, vamos ler aqui que é mais bonito. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus prometeu aqui a promessa da redenção. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E a Bíblia também diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que ele não veio a existir, isso eu já comentei na lição passada, mas eu quero só trazer só um pequeno trecho dessa informação. Jesus ele não veio existir do nascimento de Maria. Jesus, ele é Deus, Filho de Deus. O Verbo encarnou e nasceu de Maria. Então, Maria foi mãe de Jesus por uma intervenção divina, mas ele já estava no princípio da criação. Ele criou todas as coisas, como diz a Bíblia lá em João. Então, ele já estava lá no princípio. E Maria se tornou mãe de Jesus por intervenção divina, porque era necessário que ele viesse, o Verbo encarnasse, nascesse de mulher, para Deus assim cumprir a promessa que foi dito desde Gênesis 3:15. Então Maria ela teve um papel importante. E José? Aí a gente vai observar em pequenos detalhes que a Bíblia fala sobre José, a gente vai ver a relevância do seu caráter. A gente vai ver a grandeza do caráter deste homem. Porque o que a gente pode ver de início sobre o caráter de José era que ele era um homem obediente, um homem espiritual, um homem com discernimento. Porque ele tem um sonho e se convencer daquilo, isso só pode explicar uma coisa, que ele era um homem espiritual, ele tinha discernimento, ele compreendeu que aquele sonho não era um sonho comum, era um sonho da parte de Deus. E por ele ser espiritual, compreendeu aquilo e se comprometeu em cumprir e fazer a vontade de Deus. E ele obedeceu o sonho. Isso mostra que ele era um homem que priorizava em fazer e cumprir a vontade de Deus. Então isso, de início, é o que a gente pode observar no caráter de José. Um homem de caráter, porque era um homem espiritual, era um homem obediente, era um homem que tinha discernimento. Mas o que a gente vê de importante na vida de José
é que Deus prometeu que o Messias viria da casa de Davi. E veja só como Deus ele cumpriu essa promessa, que o Messias viria da casa de Davi, da tribo de Judá. Maria, perto da luz, foi com José, estava para se alistar. E ali concebeu. E foi registrado ali aquela família, o próprio Jesus nascido como o seu filho primogênito. Então, o primeiro fato importante, porque José fez parte ali daquela família, foi porque ele não só se tornou o pai adotivo de Jesus, mas que ele foi aquele que assegurou a sua ascendência real. Como assim? Veja como Deus faz as coisas. José adotou Jesus como seu filho primogênito. E o filho primogênito sendo adotado, ele fica como um descendente daquela família paterna. Um membro legal daquela família. E José era da tribo de Judá, da casa de Davi. Então, ele sendo o pai adotivo, Jesus foi o filho primogênito de Maria, se tornou filho de José adotivo. Ou seja, um filho legal. E assim ele entrou na descendência de Davi. Então aí está assegurado a ascendência de Jesus como o Messias da casa de Davi. Quer dizer, ele é o Messias porque ele é o Filho de Deus. Mas para ele ser identificado nas Escrituras, que ele veio daquela família, para Deus cumprir aquilo dali, aí a gente vê o papel de José, que era um descendente da casa de Davi. E Jesus, sendo filho adotivo de José, se tornou membro legal daquela família, não só de Maria, mas de José, que era da tribo de Judá. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 5:5 que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Então nós vemos como Deus realizou isso aí. Aí nós vemos como foi importante a participação de José nesse plano de Deus em manifestar o seu filho ao mundo. Então José ele foi esse personagem importante para garantir a ascendência de Jesus a essa casa, a essa tribo chamada Judá, porque o Messias viria de lá. Então Jesus teve aí isso pela ação, pela participação de José. José, ele não é o pai biológico de Jesus. O nascimento de Jesus, tudo ali foi sobrenatural, mas José ele teve um papel importante, assegurou a sua ascendência à casa de Davi, foi registrado isso na lei daquela sociedade, reconhecido como filho de José e de Maria, da casa de Davi, e José ele também foi um pai, um protetor para aquela família. Deus ele fez todo isso se cumprir para realizar um plano maior, mas o cuidado de Deus foi tão grande que ele escolheu essa família. Deus não queria que o seu filho se manifestasse em um lar desfeito, um lar cheio de problemas. Não, Deus levantou ali uma família que estava ali já para se casar. Deus fez com que o seu filho nascesse de uma família. Deus não descartou o papel da família. Deus não descartou o papel do pai. A gente vê hoje na sociedade muita desvalorização da família, da figura paterna, da figura materna. Hoje é a união do mesmo sexo e esse povo aí querendo adotar filhos.
Mas o que eu acho interessante é que Deus teve o cuidado de zelar por aquela família, para que o seu filho, o Filho de Deus, nascesse e crescesse em um lar de família, de um homem e de uma mulher. Jesus, ele nasceu, depois José conheceu Maria, teve outros filhos. Jesus, ele cresceu nesse lar, tendo irmãos e irmãs. E José, ele foi um homem cuidadoso, um pai presente. Ele cuidou não só desde a gestação, o parto, mas os primeiros anos ele foi ali um pai presente. Cuidou da sua educação, do seu preparo na sociedade, da sua profissão. Porque o que eu acho interessante na cultura judaica, eu acho bonito, é porque os pais têm aquele cuidado de criar os filhos, né, para conhecer a lei, em aprender, ter aquele conhecimento, ter aquela formação. E depois o pai tem ali a obrigação de ensinar uma profissão para o filho. E José deu também essa instrução para Jesus. E Jesus, ele também aprendeu a profissão do seu pai. Veja o quanto José, apesar de ser um homem humilde, um carpinteiro, mas ele educou bem não só Jesus, mas com certeza seus outros filhos. E aí nós vemos o papel de José. Um pai que dá lição para os pais cristãos de hoje. Muitos pais não se preocupam com a educação dos filhos. Se preocupa assim, entre aspas, meu filho está estudando em escola boa, meu filho está, eu estou investindo na faculdade dele. Mas quando se trata de educação cristã, aí a gente vê que não há prioridade, não há interesse para isso. Aí os filhos crescem, depois se contamina com esses conhecimentos materialistas. É importante o conhecimento secular, mas a gente não pode deixar de priorizar a palavra de Deus. E por isso que muitos filhos de cristãos se desviam da palavra de Deus, porque priorizam as coisas terrenas, priorizam os estudos seculares, mas dão as costas para o conhecimento da palavra de Deus. E assim a sua vida segue fora dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então José, ele teve todo esse cuidado. Foi um pai presente, foi um pai protetor, foi um pai companheiro. Então, desde a fuga, quando queria matar Jesus, ainda infante, José era ali aquele pai que estava ali assegurando a esposa, o filho, para fazer todo o plano de Deus se cumprir. Um homem obediente, um homem espiritual e discernimento, que estava ali para cumprir e fazer a vontade de Deus. Então, eu acho admirável. É pouca informação que a gente tem sobre José. Muito pouca, mas esses pequenos detalhes mostram o quanto o caráter desse homem era elevado. A gente pode observar que quando Jesus iniciou seu ministério terreno, alguns estudiosos afirmam que José já estava morto, já havia falecido, porque a gente vê em várias passagens na Bíblia do Novo Testamento, está aqui a sua mãe e seus irmãos, mas não fala que está aqui também o seu pai. Só no início, Jesus foi levado ao templo, foi apresentado para ser circuncidado. Até na crucificação a gente vê falando da mãe de Jesus, né, que estava lá, que contemplou toda a dor do seu filho. Mas não fala que José estava lá. Então, é uma hipótese que alguns estudiosos acreditam que possivelmente José já havia falecido nesse período, né? E por ele ter sido mais velho do que Maria, tem essas observações, mas a gente fala no que a gente tem embasamento bíblico, né? Isso aí é só uma curiosidade de alguns estudiosos que acreditam, né?
Possivelmente, mas isso não é uma coisa certa, específica, só uma pequena observação. Então José, ele é esse personagem. José é esse homem de caráter. Ele foi o pai terreno de Jesus, o pai adotivo, um protetor, um homem que assegurou desde a gestação, desde o nascimento e até os seus primeiros anos, ele cuidou de Jesus. Então, Deus teve todo esse cuidado para que o seu filho viesse ao mundo, nascesse daquela família, no seio daquela família, para que assim ele concretizasse o seu plano. Então, Maria foi uma mulher de Deus, José, um homem de Deus. O papel de Maria foi importante, foi uma mulher escolhida por Deus, como também José, porque ele foi o homem escolhido por Deus para que ali Jesus, sendo ali adotado por José, se tornaria um membro real, descendente da casa de Davi. Então, eu fico maravilhado como é que Deus, a forma como Deus ele realiza os seus planos, né? Então, tudo isso para um bem maior, que era a salvação da humanidade. Então, José, ele era um homem de caráter, um homem espiritual, um homem que tinha discernimento, um homem submisso em cumprir a vontade de Deus. E que cumpriu o seu papel, ele foi um participante do plano salvífico. O plano de Deus era que o Messias viesse, nascesse, crescesse e realizasse o seu plano da cruz, morte e ressurreição. E José, ele foi um personagem que abraçou a causa e fez tudo isso porque ele era um homem de caráter. Então, é uma lição boa, mas o assunto assim é básico porque a gente não tem muitas informações. Queria saber mais informação sobre José, mas a gente só pode falar aquilo que está escrito. Então, nesses poucos detalhes, a gente vê a grandeza do caráter desse homem. Então, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos.